O inimigo quer te fazer acreditar que não há saída. Mas Deus te deu uma arma imbatível. Junte-se a milhões que, através de uma oração poderosa, viram milagres acontecer. Comece hoje. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem buscado proteção contra forças que não pode ver, mas que sente intensamente em sua vida. Há momentos em que tudo parece conspirar contra ele, em que as portas se fecham sem explicação, em que a ansiedade e o medo tomam conta do coração sem motivo aparente. Situações que desafiam toda a lógica, conflitos que surgem do nada, oportunidades que desaparecem bem no momento em que tudo parecia finalmente estar indo bem. Muitos chamam isso de acaso, outros acreditam que é simplesmente azar, mas aqueles que conhecem a verdade sabem que há algo mais profundo por trás desses eventos. Uma batalha que se trava no domínio espiritual, uma luta invisível que busca impedir o desígnio de Deus na vida de seus filhos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê no poder da oração. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o final surpreendente que Deus preparou para você. E nesta guerra, Deus não nos deixou desarmados. Ele nos dotou de armas espirituais poderosas. E hoje, quero te revelar uma oração que, quando você a usar com fé, impedirá que qualquer inimigo te toque. Se você já sentiu que forças estavam agindo contra você, se notou bloqueios em sua vida que não consegue explicar, se viveu ciclos de frustração, doença, escassez ou conflitos constantes, esta mensagem é para você. Não é por acaso que você está aqui. Deus quer falar com você hoje. Ele quer te entregar uma ferramenta espiritual que foi usada por gerações para liberar sua proteção e anular os ataques do inimigo. Mas antes de revelar essa oração, quero que você entenda algo. A proteção de Deus não é reservada a alguns, não é para um punhado de privilegiados. Ela é para todos aqueles que decidem se refugiar nele. E hoje, se você tomar a decisão de se apropriar dessa verdade, verá a atmosfera da sua vida começar a mudar. As portas que antes sempre estavam fechadas se abriram. Os conflitos que pareciam intermináveis se acalmaram. A angústia que você sentia, sem motivo aparente, desapareceu. O que antes parecia uma batalha perdida, Deus transformará em vitória. Você está pronto para mudar sua vida hoje? Comente, eu creio, e clique em curtir para apoiar esta mensagem. Fique até o fim, porque tem uma revelação que vai te impactar. Se você já sentiu que algo te segurava, se notou padrões repetitivos de luta em sua vida, então, quero que você faça algo agora. Não fique em silêncio. Escreva nos comentários. Hoje eu proclamo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje, todo ataque do inimigo é anulado em nome de Jesus. Escreva com fé, pois cada vez que declaramos a palavra de Deus, o mundo espiritual responde. A Bíblia nos diz, em Isaías 54, versículo 17: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Isso significa que não importa quem se levante contra você, não importa qual maldição tenha sido pronunciada sobre você, não importa quantas vezes o inimigo tente te deter, em Cristo, a vitória já está assegurada. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos vivem como se essa promessa não existisse, eles não a proclamam, não acreditam nela, não a ativam em suas vidas diárias. E é por isso que continuam vivendo sob ataques constantes, sentindo opressão, presos em ciclos de derrota. Mas hoje, se você decidir proclamar essa oração com fé, tudo que o inimigo tentou contra você será destruído. Havia uma mulher que descobriu essa verdade
quando já não tinha mais esperança. Seu lar estava prestes a desmoronar. Discussões constantes, doenças inexplicáveis, uma tristeza que parecia sem fim. Ela tentou de tudo: aconselhamento, terapia, soluções humanas, mas nada funcionava. Até que um dia, alguém lhe disse para começar a proclamar em sua casa uma oração de proteção baseada na palavra de Deus. Todas as manhãs e noites, ela se levantava e declarava em voz alta: "O Senhor é meu refúgio e minha força. Nenhuma obra do inimigo pode me tocar. Hoje, eu habito sob a sombra do Altíssimo e caminho em sua proteção divina." Em poucos dias, a atmosfera de seu lar começou a mudar. As discussões cessaram. A doença desapareceu. A paz que ela tanto desejava voltou. E ela entendeu algo que nunca havia percebido antes. O que ela enfrentava não era apenas uma luta natural, mas uma batalha espiritual que só podia ser vencida com a palavra de Deus. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para proclamar essa oração sobre sua vida? Está pronto para erguer o escudo da fé e ver como Deus constrói um muro de proteção ao seu redor? Se for assim, quero que você faça algo com total convicção. Escreva nos comentários: "Hoje, eu tomo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje, eu proclamo que nenhum laço do inimigo tem poder sobre mim." Escreva com fé, pois quando declaramos a palavra de Deus, o inimigo perde seu poder. Mas ouça bem, não é apenas uma oração que você diz uma vez e esquece. Isso deve fazer parte da sua vida. Ao acordar, proclame-a. Antes de sair de casa, proclame-a. Antes de dormir, proclame-a. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 11: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo." Isso significa que não podemos estar protegidos apenas de vez em quando. Devemos nos revestir da proteção de Deus todos os dias. E essa oração, que vamos proclamar juntos, será um baluarte que o inimigo não poderá atravessar. Se esta mensagem tocar seu coração, escreva amém nos comentários e inscreva-se agora. Não saia antes do final. Há um presente espiritual esperando por você. Então prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer, é um ato de guerra espiritual. Vamos proclamar juntos a oração que protegeu gerações inteiras, a oração que foi um escudo nas tempestades, a oração que provou que quando Deus cobre alguém, nada nem ninguém pode tocá-lo. Então não vá embora, pois este é o momento em que tudo muda. Sei que há muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e que viveram com uma sensação constante de luta, como se algo invisível as estivesse segurando. Você já sentiu que não importa o quanto lute, sempre há algo que te impede de avançar? Fique em silêncio. Escreva nos comentários: "Hoje, eu proclamo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje, todo o ataque do inimigo é anulado em nome de Jesus." Escreva com fé, pois cada vez que declaramos a palavra de Deus, o mundo espiritual responde. A Bíblia nos diz novamente em Isaías 54, versículo 17: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor." Isso significa que não importa quem se levante contra você, não importa qual maldição tenha sido pronunciada sobre você, não importa quantas vezes o inimigo tente te deter, em Cristo, a vitória já está assegurada. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos vivem como se essa promessa não existisse. Eles não a proclamam, não acreditam nela, não a ativam em suas vidas diárias. E é por isso que continuam vivendo sob ataques constantes, sentindo opressão, presos em ciclos de derrota.
Mas hoje, se você decidir proclamar essa oração com fé, tudo que o inimigo tentou contra você será destruído. Havia uma mulher que descobriu essa verdade quando já não tinha mais esperança. Seu lar estava prestes a desmoronar. Discussões constantes, doenças inexplicáveis, uma tristeza que parecia sem fim. Ela tentou de tudo: aconselhamento, terapia, soluções humanas, mas nada funcionava. Até que um dia, alguém lhe disse para começar a proclamar em sua casa uma oração de proteção baseada na palavra de Deus. Todas as manhãs e noites, ela se levantava e declarava em voz alta: "O Senhor é meu refúgio e minha força. Nenhuma obra do inimigo pode me tocar. Hoje eu habito sob a sombra do Altíssimo e caminho em sua proteção divina." Em poucos dias, a atmosfera de seu lar começou a mudar. As discussões cessaram. A doença desapareceu. A paz que ela tanto desejava voltou. E ela entendeu algo que nunca havia percebido antes. O que ela enfrentava não era apenas uma luta natural, mas uma batalha espiritual que só podia ser vencida com a palavra de Deus. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para proclamar essa oração sobre sua vida? Está pronto para erguer o escudo da fé e ver como Deus constrói um muro de proteção ao seu redor? Se for assim, quero que você faça algo com total convicção. Escreva nos comentários: "Hoje eu tomo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje eu proclamo que nenhum laço do inimigo tem poder sobre mim." Escreva com fé, pois quando declaramos a palavra de Deus, o inimigo perde seu poder. Mas ouça bem, não é apenas uma oração que você diz uma vez e esquece. Isso deve fazer parte da sua vida. Ao acordar, proclame-a. Antes de sair de casa, proclame-a. Antes de dormir, proclame-a. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 11: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo." Isso significa que não podemos estar protegidos apenas de vez em quando. Devemos nos revestir da proteção de Deus todos os dias. E essa oração que vamos proclamar juntos será um baluarte que o inimigo não poderá atravessar. Comente: "Deus é fiel", se você quer vitória sobre o inimigo. Curta, inscreva-se e fique até o fim para descobrir uma surpresa que vai abençoar sua vida. Então prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer, é um ato de guerra espiritual. Vamos proclamar juntos a oração que protegeu gerações inteiras, a oração que foi um escudo nas tempestades, a oração que provou que quando Deus cobre alguém, nada nem ninguém pode tocá-lo. Então, não vá embora, pois este é o momento em que tudo muda. Havia uma pessoa que viveu anos sob um ciclo de doenças inexplicáveis. Ela consultou médicos, seguiu os tratamentos, tentou tudo o que podia, mas nada parecia funcionar. Cada vez que pensava estar melhorando, algo voltava a atingi-la. Até que um dia, alguém lhe falou da importância de proclamar a proteção de Deus sobre seu corpo e sua casa. No início, ela o fez com dúvidas, mas decidiu tentar. Todas as noites, antes de dormir, ela começou a declarar em voz alta: "Jesus é meu refúgio e minha força, meu escudo e minha fortaleza. Hoje eu habito sob sua sombra, e nenhuma peste tocará minha morada." E então, os ataques que afetaram sua saúde por anos desapareceram completamente. Não foi uma mudança imediata, mas, pouco a pouco, a opressão se dissipou e a cura começou a se manifestar em sua vida. Porque quando você declara a palavra de Deus com fé, o que parecia impossível se torna possível. Se neste momento você sente que há algo que precisa ser quebrado em sua vida, se viveu ciclos de dor, doença, escassez ou medo que parecem sem fim, quero que você faça algo agora. Não fique em silêncio. Não continue aceitando o que o inimigo tentou impor em sua vida. Escreva nos comentários: "Hoje
Eu proclamo a proteção de Deus. Hoje, toda a obra do inimigo é destruída em nome de Jesus. Escreva com fé, como um decreto espiritual, pois quando declaramos a verdade de Deus, o inimigo perde seu poder sobre nossa vida. E agora, prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer, é o momento em que tudo muda. Vamos proclamar juntos a oração que Deus preparou para liberar sua proteção sobre você. E quando fizermos, você sentirá a atmosfera da sua vida começar a mudar, a opressão desaparecer, a paz de Deus preencher cada canto do seu ser. Então, não vá embora, pois este é o momento em que Deus começa a agir. Agora, quero que você pare por um momento para refletir sobre o que Deus está te revelando hoje. Não é por acaso que você está aqui. Não é uma simples coincidência que você tenha chegado até este ponto. Deus quer falar com você. Ele quer te mostrar algo que pode mudar sua vida para sempre. Mas a questão é, você está pronto para receber isso? Porque muitas vezes, Deus nos dá as respostas, Ele nos dá as ferramentas, mas somos nós que decidimos se as usamos ou se continuamos vivendo sob os mesmos fardos, nos mesmos ciclos de dor, sob os mesmos ataques que enfrentamos há anos. Quer derrotar o inimigo hoje? Deixe um 2 nos comentários, clique em curtir e inscreva-se. Não pule o final, porque algo poderoso te espera no último minuto. Veja o que diz Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo nos dá uma revelação chave. O inimigo só foge quando nos submetemos a Deus e resistimos a ele. Muitas vezes, as pessoas oram por proteção, pedem a Deus que as livre dos ataques do inimigo, mas, ao mesmo tempo, deixam portas abertas. Elas permanecem em lugares onde não deveriam estar. Permitem em suas vidas coisas que dão acesso ao inimigo e depois se perguntam por que continuam enfrentando as mesmas lutas. A proteção de Deus é real, mas exige uma decisão. Exige que você se levante na fé, que tome autoridade sobre sua vida e decida fechar toda a porta que o inimigo usou contra você. Talvez você tenha sentido que há coisas que não consegue soltar. Talvez haja correntes em sua vida que parecem fortes demais. Mas quero que você se lembre do que diz 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso significa que não importa o tamanho da opressão, não importa a força aparente da batalha, Deus já te deu armas espirituais capazes de destruir toda a fortaleza que o inimigo construiu em sua vida. Mas aqui está a chave. Você deve usá-las. Quantas vezes você sentiu que orava, que buscava a Deus, mas os problemas persistiam? Quantas vezes teve a impressão de lutar contra algo que não podia ver? A Bíblia nos diz, em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que o que você enfrenta não é apenas uma crise financeira, não é apenas uma doença, não é apenas um problema emocional. É uma batalha espiritual, e a única maneira de vencê-la é com as armas certas. Deus te deu sua palavra como um escudo. Ele te deu promessas de proteção, de vitória, de autoridade sobre tudo que o inimigo tentou usar contra você. Mas você deve se apoderar disso. Não pode continuar vivendo como se estivesse desamparado, porque você não está. A Bíblia diz em Lucas 10, versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você entende o que isso significa? Jesus mesmo
te deu autoridade sobre toda a força do inimigo. Nada poderá te prejudicar, mas você deve caminhar nessa verdade. E aqui está o mais importante. O inimigo só tem poder sobre você se você der a ele. Como você dá esse poder? Pelo medo, pela incredulidade, permitindo em sua vida coisas que vão contra a vontade de Deus. É por isso que tantas pessoas permanecem presas em ciclos de derrota. Elas acreditam em Deus, mas não se apropriaram de sua autoridade. Elas oram, mas continuam deixando em suas vidas coisas que abrem portas ao inimigo. Mas hoje é o dia em que tudo isso se quebra. Hoje é o dia em que você decide fechar essas portas, resistir ao inimigo e caminhar na autoridade que Deus já te deu. Se você sentiu que essa mensagem falou à sua vida, quero que você haja agora. Não fique em silêncio. Escreva nos comentários. Hoje, eu tomo a autoridade que Deus me deu. Hoje, eu proclamo que o inimigo não tem mais poder sobre minha vida. Escreva com fé, pois cada vez que declaramos a verdade de Deus, o mundo espiritual responde. Veja o que diz Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não te deixou sozinho. Ele está contigo nesta batalha, mas ele precisa que você haja, que se levante na fé, que proclame sua palavra, que declare com autoridade que o inimigo não tem direito sobre sua vida. Pense nisto. O que aconteceria se você começasse a proclamar essa oração de proteção todos os dias? O que aconteceria se você fizesse da palavra de Deus teu escudo em cada batalha? Como sua vida mudaria se todas as manhãs você declarasse com fé que nenhuma obra do inimigo pode te tocar? A resposta é clara. Tudo mudaria. Porque a palavra de Deus não é apenas um texto. É uma espada que corta, um muro que protege, um decreto que estabelece a vitória no mundo espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que quando você proclama sua palavra, algo se move no invisível, algo muda, o inimigo recua, a opressão desaparece, a atmosfera da sua vida se transforma. Havia um homem que enfrentou anos de opressão. Ele sentia que algo invisível o segurava. Noites de pesadelos, uma ansiedade constante que ele não conseguia explicar. Portas que se fechavam sem razão. Ele tentou resolver sozinho, mas nada funcionava. Até que um amigo lhe falou do Salmo 91, a oração de proteção mais poderosa da Bíblia. Disse-lhe, todos os dias, antes de sair de casa, antes de dormir, proclame-o com fé. Não o leia como um simples texto. Declare-o com a certeza de que cada palavra que sai da sua boca é um escudo que o inimigo não poderá atravessar. Faça isso até que a atmosfera da sua vida mude, até que a paz de Deus se torne mais real que a opressão que você sentiu. No início, ele teve dificuldade em acreditar. Pensava que talvez seu amigo estivesse exagerando, que era apenas uma oração e que não poderia fazer diferença real. Mas ele estava desesperado. Sabia que não podia continuar vivendo assim. Então, decidiu tentar. Naquela mesma noite, antes de dormir, ele se ajoelhou e começou a proclamar em voz alta: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando terminou, não sentiu nada extraordinário. Não houve uma voz do céu, nem um milagre instantâneo, mas ele decidiu continuar. Os primeiros dias foram difíceis. Os pesadelos que o atormentavam se intensificaram. A angústia que sentia
parecia ainda mais forte. Ele pensou em desistir, mas lembrou-se das palavras do amigo. O inimigo sempre tentará te fazer acreditar que nada muda quando ele sabe que está perdendo o poder sobre você. Continue proclamando a palavra. A batalha já está ganha. Então, ele perseverou. E então, o inesperado aconteceu. Após uma semana, ele começou a notar algo diferente. Os pesadelos desapareceram. Ele não acordava mais no meio da noite com medo. O peso que sentia no peito há anos começou a se dissipar. A ansiedade que o atormentava foi desaparecendo pouco a pouco. E o que foi ainda mais incrível, ele começou a ter mudanças em sua vida cotidiana. As portas que antes se fechavam se abriram. As oportunidades que sempre desapareciam no último momento agora chegavam sem esforço. Sua economia se recuperou. Sua saúde melhorou. Suas relações começaram a se curar. E ele entendeu algo que transformou sua vida para sempre. Todo esse tempo, ele estava lutando a batalha errada. A luta não era contra as circunstâncias, não era contra a vida, mas contra forças espirituais que só podiam ser vencidas com a palavra de Deus. Foi nesse momento que ele percebeu que a oração não é apenas um ritual, não é apenas um ato religioso que fazemos por hábito. É uma arma, um escudo, uma declaração de vitória. E quando proclamamos a palavra de Deus, com fé, o inimigo não tem outra escolha senão recuar. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu o mesmo que ele? Notou que há ciclos em sua vida que parecem se repetir sem explicação? Sentiu que há um fardo sobre você que não pode ver, mas que sente? Então, ouça bem. Não é uma coincidência. Deus quer te mostrar que a chave para quebrar tudo isso já está em suas mãos. Mas você deve agir. Se neste momento você sente que Deus falou com você, se entendeu que há algo em sua vida que precisa mudar, quero que você faça algo com total convicção. Não fique em silêncio. Escreva nos comentários. Hoje, eu continuo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje, eu fecho toda a porta ao inimigo e caminho sob a cobertura do Altíssimo. Escreva com fé, como um decreto espiritual, pois quando declaramos a verdade de Deus, algo se quebra no invisível. E agora prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer. É o momento em que tudo muda. Vamos proclamar juntos a oração que Deus preparou para liberar sua proteção sobre você. E quando fizermos, a opressão desaparecerá, as correntes se quebrarão e a atmosfera da sua vida será transformada. Não vá embora, pois este é o momento em que Deus começa a agir. Sei que há pessoas que estão ouvindo isso e que sentiram que suas vidas são marcadas por uma luta constante. Pessoas que deram tudo, que tentaram avançar, que buscaram soluções, mas sempre acabam no mesmo ponto. Talvez você seja uma delas. Talvez tenha trabalhado duro, feito esforços, tentado fazer as coisas certas, mas nada parece funcionar. Talvez tenha visto outros prosperarem, avançarem, verem mudanças em suas vidas, mas, quando olha para a sua, tudo permanece igual. Como se você estivesse preso em um ciclo interminável de frustração e derrota. Você já sentiu que, cada vez que está prestes a alcançar algo bom, algo vem e estraga tudo no último momento? Sentiu que há uma barreira invisível que te impede de cruzar a linha da vitória? Você tenta repetidamente, mas algo sempre te puxa para trás. Talvez tenha sentido um fardo em sua vida que não consegue explicar. Uma sensação de opressão, de exaustão, de desespero que não vai embora. Talvez, à noite, sinta que algo te persegue, que algo não te deixa em paz. Talvez tenha notado padrões em sua família que parecem se repetir de geração em geração. Doenças, problemas financeiros, rupturas, fracassos, conflitos que surgem sem motivo aparente.
E o pior é que você sente que não tem controle sobre isso. Mas quero te dizer algo que pode mudar tudo. Isso não é normal. Não é uma coincidência. Não é apenas azar. Há algo que o inimigo usou contra você. Algo que operou nas sombras. Algo que te manteve acorrentado sem que você percebesse. E enquanto você não o enfrentar com as armas certas, continuará vendo os mesmos resultados. A Bíblia nos diz em Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não porque Deus não tem poder, não porque o inimigo é mais forte, mas porque muitos não entenderam que estão em uma batalha espiritual. E o problema é que muitos lutam com as armas erradas. Tentam resolver seus problemas com lógica humana, com esforço, com soluções temporárias, quando a verdadeira resposta está no domínio espiritual. Mas ouça bem, pois aqui está a chave. Deus já te deu as ferramentas para quebrar tudo isso. Deus não quer que você viva na derrota. Ele não quer que você permaneça preso em ciclos de dor e desespero. Ele já estabeleceu sua proteção sobre sua vida, mas você deve ativá-la. Não pode continuar aceitando o que o inimigo tentou te impor. Não pode continuar vendo os mesmos padrões de fracasso sem fazer nada. Veja o que diz Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que Deus já colocou uma barreira de proteção ao seu redor, mas você deve viver em sua presença, deve habitar sob sua cobertura, deve proclamar sua palavra como um escudo sobre sua vida. É por isso que hoje quero que você faça algo. Não fique em silêncio. Não deixe este momento passar sem agir. Se você sente que essa palavra é para você, se sentiu que há coisas em sua vida que precisam ser quebradas, quero que você escreva nos comentários. Hoje, eu me cubro com a proteção de Deus. Hoje, eu proclamo que toda a obra do inimigo se quebra em nome de Jesus. Escreva com fé, como uma declaração no mundo espiritual. Pois, quando proclamamos a palavra de Deus, o inimigo perde seu poder sobre nossa vida. Mas não basta declará-lo uma única vez. Isso deve fazer parte da sua vida. Todas as manhãs, antes de sair de casa, antes de tomar decisões importantes, antes de enfrentar uma batalha, você deve proclamar a proteção de Deus sobre você e sua família. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que você não pode estar protegido apenas de vez em quando. Você deve fazer da oração e da proclamação da palavra teu escudo diário. Talvez você diga, mas eu já orei antes, já tentei buscar a Deus e nada mudou. E é aí que muitos falham. Não é apenas uma questão de orar, é uma questão de fazer isso com fé, com autoridade, com convicção. Não é repetir palavras vazias, é declarar com certeza que Deus já venceu a batalha. É proclamar sua proteção e acreditar que nenhuma obra do inimigo pode te tocar. Jesus disse em Mateus 21, versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Isso significa que não basta dizer, é preciso crer. É preciso se apropriar dessa verdade, fazer dela parte de você, viver como alguém que está sob a cobertura do Altíssimo. Agora, quero que você reflita sobre isto. Por quanto tempo mais você vai continuar lutando com as mesmas coisas? Quantos anos mais você vai permitir que o inimigo roube o que Deus tem para você? Hoje é o dia em que tudo isso se quebra. Hoje é o dia em que você decide caminhar na proteção de Deus. Então prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer, é o momento em que tudo muda. Vamos proclamar juntos a oração que liberará a proteção de Deus sobre sua vida.
E quando fizermos, será um ato de guerra, um decreto de vitória, uma proclamação que selará sua vida, a cobertura do Altíssimo. Então, não vá embora, pois este é o momento em que Deus começa a agir. Havia um homem que crescera em um lar cristão, onde desde pequeno lhe ensinaram que Deus era seu refúgio e sua força. Ele crescera cercado de fé, ouvira a palavra, vira milagres em sua própria família, mas, com o tempo, se afastou. Foi de um culto a outro, parou de orar com a mesma intensidade, deixou de proclamar as promessas de Deus sobre sua vida. Pouco a pouco, deixou-se levar pelas distrações, pela pressão do mundo, pelas coisas que o faziam acreditar que tudo estava sob controle. Pensava que poderia gerenciar sua vida sem depender tanto de Deus. Nos primeiros meses, tudo parecia estar bem. Seu trabalho progredia, ele tinha estabilidade financeira, suas relações familiares pareciam sólidas, e em sua mente, ele começou a dizer a si mesmo: talvez eu não precise estar tão focado na fé. Talvez eu possa viver bem sem estar tão atento a Deus. Afinal, muitas pessoas vivem sem Deus e parecem estar bem. Esse foi seu primeiro erro. Sem perceber, ele começara a caminhar sem proteção, abrir a porta ao inimigo sem nem mesmo notar. A fé que o cobria antes, o escudo que o protegia, não estava mais firme. E quando o inimigo viu que sua vida estava vulnerável, não demorou a atacar. No início, foram coisas pequenas, discussões insignificantes com sua esposa, problemas menores no trabalho, um cansaço constante sem explicação. Ele pensou que era normal, que todo mundo passava por momentos assim. Mas, com o tempo, as coisas se tornaram mais intensas. As oportunidades que antes chegavam facilmente começaram a desaparecer. A estabilidade que ele tinha em sua economia vacilou. As portas que se abriam sem esforço se fechavam uma após a outra. O pior foi quando a paz que ele sentia em seu lar desapareceu. As pequenas discussões se tornaram batalhas diárias. O amor e a unidade que ele construíra com sua família começaram a desmoronar. Ele se viu mergulhado em um estado de desespero, sentindo que tudo que construíra com esforço estava desabando. Tentou resolver isso com suas próprias forças, buscou conselhos, tentou melhorar sua vida, tentou ser mais positivo. Mas nada parecia funcionar. Cada vez que tentava resolver um problema, outro surgia. Cada vez que pensava que tudo estava melhorando, algo novo o atingia ainda mais forte. Era como se ele estivesse preso em uma tempestade sem fim, uma tempestade que não podia controlar. Foi então que, no meio de sua angústia, um amigo, que conhecia sua história, lhe disse algo que o confrontou de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe em que momento deixou isso acontecer? Você viveu sob a cobertura de Deus. Você sabe o que é caminhar sob sua proteção. Mas você escolheu se afastar. Parou de proclamar a palavra, parou de orar, parou de confiar em Deus, e agora o inimigo entrou sem resistência. Essas palavras foram como um golpe direto em seu coração. Ele sabia que era verdade. Sabia que, em algum momento, havia deixado de lado o que era mais importante, trocado a oração pelo esforço humano, a fé pela lógica, a proteção de Deus por sua própria autossuficiência. Naquele instante, ele entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O inimigo não pode tocar os filhos de Deus quando estão sob sua cobertura. Mas, se você se afastar, se baixar a guarda, se caminhar sem o escudo da fé, o inimigo tem livre acesso para destruir tudo que Deus edificou em sua vida. Naquele dia, ele tomou a decisão de voltar para Deus com todo o seu coração. Ajoelhou-se, elevou a voz e proclamou: Pai, perdoa-me por me afastar. Hoje eu volto à tua presença. Hoje
eu me refugio novamente em tua proteção. Hoje eu proclamo que minha vida, minha família e meu futuro estão em tuas mãos. As mudanças não foram instantâneas, mas pouco a pouco as coisas começaram a se restaurar. Seu lar recuperou a paz, sua economia se estabilizou, seu coração encontrou descanso na presença de Deus. E ele entendeu que a chave nunca esteve em seu esforço, mas em permanecer sob a proteção do Altíssimo. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você se reconhece nessa história? Sente que, em algum momento de sua vida, se afastou da presença de Deus e que, desde então, tudo ficou mais difícil? Sente que antes você vivia com mais paz, mais direção, mais estabilidade, mas que pouco a pouco tudo desmoronou? Se for assim, não é por acaso que você está aqui hoje. Deus está te chamando a voltar. Não espere que tudo desabe completamente. Não espere chegar ao fundo do poço para entender que, sem Deus, a vida é uma batalha constante. Se você sente que em algum momento se afastou, se sente que tem lutado sem proteção, quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: hoje eu volto à proteção de Deus. Hoje eu me refugio em sua presença. Hoje eu proclamo que o inimigo não tem mais poder sobre minha vida. Escreva com fé, como uma declaração, como um retorno ao lugar onde você sempre deveria estar. Pois quando declaramos a verdade de Deus, a opressão desaparece, a paz retorna e a vitória se ativa em nossa vida. E agora, prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração. É o momento em que tudo muda. Vamos proclamar juntos a oração que selará sua vida sob a proteção de Deus. E quando fizermos, você sentirá o peso que carregou se quebrar, a atmosfera da sua vida mudar, a paz de Deus começar a preencher cada canto do seu ser. Então, não vá embora, pois este é o momento em que Deus começa a agir. Agora que você entendeu a importância dessa oração, é hora de proclamá-la com uma fé renovada. Essa não será uma oração de palavras vazias. Será um ato de guerra no mundo espiritual, porque cada palavra que sai da sua boca tem o poder de liberar a glória de Deus sobre sua vida. Essa oração não é apenas uma súplica, é um escudo que nenhum inimigo poderá atravessar. Quando proclamamos essa oração, não o fazemos como um ritual vazio, mas como um decreto de vitória. Deus estabeleceu que sua palavra não volta a ele sem efeito, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada, como diz Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Mas aqui é onde muitos falham. Eles dizem as palavras, mas não acreditam nelas. Esperam resultados sem a convicção de que Deus está agindo. Essa oração não é mágica. É um pacto com o Deus Todo-Poderoso, uma afirmação de sua verdade, uma arma que só é eficaz quando usada com uma fé autêntica. Se você sente que há barreiras em sua vida que não consegue explicar, se viu portas se fecharem repetidamente sem motivo, se sentiu um peso invisível que parece te segurar, então, este é o momento de agir. Deus não quer que você viva em escravidão espiritual. Ele não quer que você permaneça preso em ciclos de derrota. Hoje, você pode quebrar tudo isso, mas a decisão é sua. Você está pronto para dar um passo de fé? Está pronto para soltar o medo, a dúvida, a dor do passado e caminhar na liberdade que Deus tem para você? Não importa há quanto tempo você luta, não importa a força aparente do inimigo, porque o poder de Deus é maior. Essa oração é uma chave que abre a porta para essa liberdade. Há pessoas que experimentaram o poder dessa oração de uma maneira tão impactante que suas vidas nunca mais foram as mesmas. Um homem que havia perdido tudo,
sua família, sua estabilidade financeira, sua paz, se viu mergulhado em um desespero profundo. Ele se sentia derrotado, pensava que não havia saída. Mas um dia, alguém lhe falou dessa oração, da maneira como Deus lhe dera autoridade para quebrar tudo que o inimigo erguera contra ele. No início, ele teve dificuldade em acreditar. Seu coração estava cheio de incredulidade, mas ele estava tão desesperado que decidiu tentar. Todos os dias, independentemente de como se sentia, ele proclamou essa oração com fé. Cada palavra era uma declaração de guerra. Cada frase, um golpe contra as trevas. E então, algo começou a mudar. As portas que estavam fechadas se abriram. A opressão que o consumia começou a se dissipar. A bênção de Deus começou a se manifestar em sua vida de maneiras que ele nunca vira antes. E ele entendeu uma verdade que mudou sua vida para sempre. O inimigo só tem poder sobre aqueles que não sabem como lutar. Deus está pronto para agir em sua vida da mesma maneira. Ele não faz distinção entre pessoas. A Bíblia diz em Mateus 21, versículo 22: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." A chave está na fé. Se você orar sem crer, não verá resultados. Mas se orar com a certeza de que Deus já decretou sua vitória, então o céu se abrirá e algo mudará em sua vida. Agora, quero que você faça algo. Pare um momento, feche os olhos e pense no que você precisa que Deus quebre em sua vida. É uma corrente emocional que te impede de avançar? Uma situação financeira que parece bloqueada? Um ciclo de doença que se repete em sua família? Seja o que for, entregue-o a Deus agora. Proclame que sua palavra é suficiente para quebrá-lo. E se você sente que precisa de um ato de fé, quero que você o declare nos comentários. Escreva: "Hoje eu proclamo a vitória de Deus sobre minha vida. Hoje, nenhum inimigo poderá me tocar, pois estou sob sua proteção." Escreva com fé, como se já estivesse feito, pois, quando declaramos a palavra de Deus, algo se sacode no mundo espiritual. Outro aspecto crucial para que essa oração seja eficaz é fechar toda a porta ao inimigo. Muitas pessoas proclamam a proteção de Deus, mas continuam permitindo em suas vidas coisas que as prendem espiritualmente. Elas guardam pecado, rancor, laços emocionais com pessoas tóxicas, medo, dúvida. Tudo isso pode ser uma porta aberta para que o inimigo continue agindo. A Bíblia nos adverte em Efésios 4, versículo 27. "Nem deis lugar ao diabo." E é por isso que não viram o poder de Deus se manifestar em suas vidas. Hoje é o dia em que isso muda. Hoje é o dia em que você decide erguer sua voz e proclamar com autoridade que o inimigo não tem mais poder sobre você. Hoje é o dia em que você toma a palavra de Deus como teu escudo, como teu refúgio, como tua proteção. A Bíblia nos diz, em Salmo 121, versículos 7 e 8, "O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre." Isso não é apenas um versículo bonito. É uma promessa eterna de proteção. Deus mesmo declarou que te guardará, te protegerá, que nenhum mal poderá te tocar. Mas aqui está a chave. Você deve crer nisso. Deve proclamá-lo. Deve fazer de sua palavra teu escudo. Se você sente que essa mensagem é para você, se sente que Deus te chama a caminhar em sua proteção, quero que você faça algo agora. Não deixe este momento passar sem agir. Escreva nos comentários: "Hoje eu declaro que a proteção de Deus está sobre minha vida. Nada poderá me tocar, pois Ele é meu refúgio e minha força." Escreva com fé, pois quando declaramos a palavra de Deus, o mundo espiritual responde. Mas ouça isto: não basta dizer uma vez, isso deve se tornar uma declaração diária. Todas as manhãs, antes de sair de casa, proclame a proteção de Deus sobre sua vida.
Antes de tomar decisões importantes, declare que Deus te guia. Quando enfrentar medo ou incerteza, lembre-se de que sua palavra é teu escudo. Jesus nos deixou uma promessa poderosa. Em Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você percebe o que isso significa? Deus te deu autoridade sobre todo o ataque do inimigo. Nada poderá te tocar, nada poderá te destruir, pois o poder de Deus está sobre você. E agora, quero te fazer uma pergunta. Por quanto tempo mais você vai continuar vivendo no medo? Quantos anos mais você vai permitir que o inimigo roube o que Deus preparou para você? Hoje é o dia em que tudo isso se quebra. Hoje é o dia em que você decide caminhar na proteção de Deus. Então prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer. É o momento em que tudo muda. Vamos proclamar juntos a oração que protegeu gerações. A oração que foi um escudo nas tempestades. A oração que provou que quando Deus cobre alguém, nada nem ninguém pode tocá-lo. Então, não vá embora, pois este é o momento em que Deus começa a agir. Havia um homem que crescera na fé, mas com o tempo se afastou de Deus. Ele parou de orar, parou de proclamar a palavra, parou de buscar a proteção divina e começou a confiar apenas em suas próprias forças. No início, nada parecia diferente. Tudo em sua vida ia normalmente. Ele tinha um bom emprego, estabilidade em seu lar, boa saúde, mas com o tempo, as coisas começaram a mudar de maneira sutil, quase imperceptível. Pequenos problemas surgiram, discussões constantes em sua casa, estresse no trabalho, uma sensação de ansiedade que ele não conseguia explicar. Ele pensou que era temporário, mas cada dia a situação piorava. Sem perceber, ele se viu preso em um ciclo de luta constante. Tudo que antes fluía facilmente se tornou difícil. As oportunidades que antes chegavam se evaporaram. As relações que eram sólidas começaram a enfraquecer. Sua paz interior se transformou em preocupação e desespero. Era como se algo o segurasse, algo invisível que o impedia de avançar. Então, no meio de sua angústia, um amigo lhe lembrou algo que ele havia esquecido. Quando você estava sob a proteção de Deus, as coisas eram diferentes. Você sabia que ele lutava suas batalhas, mas você se afastou e o inimigo encontrou um espaço para atacar. Essas palavras tocaram seu coração. Ele entendeu que baixara sua guarda espiritual e que precisava voltar a proclamar a proteção de Deus sobre sua vida. Naquela mesma noite, ele pegou sua Bíblia e começou a declarar em voz alta o Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Cada palavra era um ato de fé, cada declaração, um golpe contra a opressão que pesava sobre sua vida. As mudanças não foram imediatas, mas foram reais. Pouco a pouco, ele sentiu seu coração recuperar a paz. As preocupações que o consumiam começaram a se dissipar. As portas que estavam fechadas se abriram. Sua família começou a se restaurar, seu trabalho prosperou novamente e sua fé foi renovada. Ele percebeu algo crucial. Deus nunca se afastara dele. Mas ele parara de se refugiar em Deus. Se você já sentiu que sua vida está fora de controle, se notou uma luta constante que não consegue explicar, quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: Hoje eu volto à proteção de Deus. Hoje eu proclamo que Ele é meu refúgio e minha força, e nenhum inimigo poderá me tocar. Escreva com fé, como uma declaração, como um retorno ao lugar onde você sempre deveria estar. Mas esse não é o único testemunho. Havia também uma mulher que sofreu ataques de ansiedade por anos. Não importava o quanto tentasse se acalmar,
ela sempre sentia que algo a perseguia. Cada vez que tentava dormir, sentia uma opressão no peito, como se uma sombra a cercasse. Acordava cansada, sem força, sem paz. Tentou todo tipo de solução, mas nada parecia funcionar. Um dia, alguém lhe falou do poder de proclamar a proteção de Deus sobre sua vida. Disseram-lhe que ela precisava declarar em voz alta todas as noites o Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. No início, ela achou que era simples demais, mas decidiu fazer com fé. Na primeira noite, ela notou algo diferente. A opressão que sentira por anos começou a diminuir. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu dormir sem interrupção. E a cada dia que passava, sua paz ficava mais forte. Em poucas semanas, a ansiedade que a atormentava desapareceu completamente. Ela descobriu que a proteção de Deus é real, que quando proclamamos sua palavra, as trevas não podem resistir ao seu poder. Se você sentiu uma opressão em sua vida, se viveu ansiedade, medo, ataques que parecem surgir do nada, hoje Deus te dá a resposta. Você não precisa continuar vivendo assim. Proclame sua proteção, faça de sua palavra teu refúgio, e você verá a atmosfera da sua vida começar a mudar. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você se reconhece nesses testemunhos? Notou que há algo em sua vida que te impede de avançar? Que cada vez que tenta prosperar, algo parece te deter? Se for assim, não fique em silêncio. Escreva nos comentários. Hoje, eu proclamo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje eu fecho toda a porta ao inimigo e caminho sob a cobertura do Altíssimo. Escreva com fé, pois, quando declaramos a palavra de Deus, a opressão desaparece, a paz retorna e a vitória se ativa em nossa vida. E prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer. É um ato de guerra espiritual, uma declaração de vitória, um escudo que fará com que nenhum inimigo possa te tocar. É o momento em que tudo muda. É o momento em que Deus começa a agir em sua vida. Quero que você pare um momento e reflita sobre sua vida. Pense em todas aquelas vezes em que sentiu que algo te segurava, aqueles momentos em que tudo parecia estar bem e, de repente, sem explicação, tudo começou a desmoronar. Quantas vezes você sentiu que, não importa o quanto tente, sempre há algo no seu caminho? Talvez você tenha trabalhado duro, lutado com todas as suas forças, feito tudo o que estava ao seu alcance humanamente, mas nada parece suficiente. E você se pergunta por quê? Se pergunta o que está acontecendo. Se pergunta se há algo mais que você não pode ver. E a verdade é que sim, há algo. O que você vê com seus olhos naturais não é tudo que existe. Há uma batalha espiritual acontecendo neste exato momento, uma batalha que você nem sempre entende, mas que afeta cada área da sua vida. A Bíblia diz em Efésios 6, versículo 12: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que o que você enfrentou não é apenas um problema financeiro, não é apenas uma crise emocional, não é apenas um conflito familiar. É uma guerra espiritual. E se você não lutar com as armas certas, sempre se sentirá derrotado. Talvez você tenha sentido que, cada vez que tenta avançar, algo te segura. Você tentou mudar, tentou melhorar, buscou ajuda, mas nada parece funcionar. Talvez você se sinta sozinho nessa luta, como se ninguém realmente entendesse o que você está passando. Mas deixe-me te dizer algo que mudará sua perspectiva. Deus te viu.
Ele viu suas lágrimas, viu suas noites de angústia, ouviu suas orações, até mesmo aquelas que você fez em silêncio porque não tinha mais forças para falar. E hoje, Ele te diz: você não está sozinho, nunca esteve. Mas você precisa entender que essa batalha não pode ser vencida sozinha. A Bíblia nos diz em Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que Ele sempre esteve lá, esperando que você volte para Ele, esperando que você erga sua voz e proclame sua proteção sobre sua vida. Mas muitas vezes, em vez de buscar sua ajuda, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Tentamos carregar fardos que não fomos feitos para carregar sozinhos. E nos esgotamos, nos enfraquecemos, nos frustramos, porque estamos lutando em uma guerra com armas humanas, quando Deus nos deu armas espirituais capazes de mudar tudo. Pense nisto. Quantas vezes você sentiu que tudo estava bem por um tempo, mas depois as mesmas lutas voltaram? É como se você estivesse preso em um ciclo repetitivo, como se estivesse girando no mesmo deserto sem encontrar a saída. Você tenta avançar, mas o peso é grande demais. Tenta acreditar, mas a dúvida te consome. Tenta continuar, mas o medo, a ansiedade, o desespero te alcançam novamente. Por que isso acontece? Porque o inimigo quer que você acredite que não há saída. Ele quer que você aceite a derrota como parte da sua vida. Ele quer que você pense que é normal viver em luta constante. Mas isso é uma mentira. Deus nunca te criou para viver sob opressão. Ele nunca te criou para viver no medo. Ele nunca te criou para caminhar na derrota. Ele te criou para caminhar na vitória, para ser protegido sob seu poder, para viver em paz, não importa o que aconteça ao seu redor. Jesus disse em João 16, versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que sim, haverá dificuldades. Sim, haverá momentos de luta, mas a vitória já foi assegurada em Cristo. O problema é que muitos vivem como se fossem derrotados, em vez de se levantar com a autoridade que Deus lhes deu. Hoje, Deus te chama a se levantar. Hoje, Ele te diz: é hora de você tomar a autoridade que eu te dei. É hora de você proclamar minha proteção sobre sua vida. É hora de você fechar toda a porta que o inimigo usou para te segurar. É hora de você entender que não precisa continuar lutando sozinho, porque eu já lutei a batalha por você. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que Deus está falando com você neste momento, quero que você faça algo. Não fique em silêncio. Escreva nos comentários: hoje, eu tomo a proteção de Deus sobre minha vida. Hoje, eu, Proclitm, proclamo que o inimigo não tem mais poder sobre mim. Escreva com fé, como uma declaração, como um grito de guerra no mundo espiritual, pois quando proclamamos a palavra de Deus, o inimigo recua. Mas não basta proclamá-lo uma vez. Isso deve se tornar um estilo de vida. Todas as manhãs, ao acordar, proclame que Deus é teu refúgio. Cada vez que sentir medo, declare que Ele é teu escudo. Cada vez que enfrentar uma luta, proclame que seu poder está sobre você e que nenhum inimigo poderá te tocar. Deus esperou por este momento. Ele esperou que você tomasse a decisão de parar de viver na derrota e começar a caminhar em sua proteção. Hoje é o dia em que tudo muda. Hoje é o dia em que você proclama a vitória sobre sua vida. Então prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma oração qualquer. É um ato de guerra espiritual, uma proclamação de autoridade, um escudo que o inimigo não poderá atravessar. Hoje, você toma seu lugar em Cristo. Você se levanta com fé. Você proclama que a proteção de Deus está sobre você. Então, não vá embora, pois este é o momento em que Deus começa a agir em sua vida.
Agora, porque você chegou até aqui, quero que você pare por um momento para refletir sobre o que acabou de ouvir. Não foi apenas uma mensagem, não foi uma simples lição. Foi um chamado direto de Deus à sua vida. Porque se você está aqui, é porque Deus te trouxe. Ele viu cada luta que você enfrentou, viu cada lágrima que você derramou em segredo, ouviu cada oração que você fez quando pensava que ninguém te escutava. E hoje, Ele te lembrou algo poderoso. Você não precisa continuar lutando sozinho. Deus já preparou o caminho para a sua vitória. Ele prometeu ser teu refúgio, teu escudo, tua força nos momentos difíceis. Mas a questão é, você vai confiar nele? Vai decidir se refugiar em sua proteção? Vai proclamar sua palavra sobre sua vida todos os dias? A Bíblia nos diz em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não te chamou para viver no medo. Ele não te chamou para caminhar na incerteza. Ele te chamou para caminhar na confiança, sabendo que Ele está contigo, que Ele luta por você, que nenhum inimigo poderá te tocar quando você está sob sua proteção. Assistir ao vídeo, a oração poderosa que gerações usaram para derrotar o inimigo, foi como ouvir um chamado direto de Deus ao meu coração. A mensagem, inspirada pela fé inabalável de Billy Graham, trouxe uma revelação profunda. Não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Desde o início, senti um impacto ao perceber que muitas das lutas que enfrentei, portas fechadas, ansiedade sem explicação, ciclos de fracasso, não eram apenas coincidências ou azar, mas parte de uma guerra espiritual. A forma como o vídeo descreve a oração como uma arma poderosa, usada por gerações para vencer o inimigo, tocou-me profundamente. É como se uma luz se acendesse, mostrando que o poder de Deus está ao meu alcance, mas depende de mim ativá-lo com fé e ação. A história da mulher que transformou seu lar com uma simples proclamação diária me fez refletir sobre o quanto subestimei o impacto de declarar a palavra de Deus. Sua vitória não veio de esforços humanos, mas de uma confiança absoluta no Altíssimo, algo que ressoa fortemente na cultura brasileira, onde a fé é um pilar central de nossas vidas. O que mais me marcou foi a ênfase na constância. A Bíblia, em Efésios 6:11, nos exorta a nos revestirmos da armadura de Deus todos os dias, e o vídeo reforça que a oração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Isso me fez repensar minha própria rotina. Quantas vezes deixei de orar por achar que estava tudo bem? Quantas vezes abaixei a guarda, permitindo que o inimigo encontrasse brechas? A mensagem me confrontou, mas também me encheu de esperança. Aprendi que, ao proclamar a proteção de Deus diariamente, estou construindo um muro espiritual ao meu redor, algo que ressoa com a prática brasileira de novenas e orações familiares, onde a repetição fortalece a fé. A história do homem que voltou à presença de Deus após se afastar me lembrou que nunca é tarde para retornar. Sua restauração, paz no lar, portas abertas, coração renovado, é um testemunho vivo de que Deus está sempre pronto para nos acolher, como um pai amoroso, algo que ecoa em nossas festas religiosas, como a de Nossa Senhora Aparecida, onde buscamos renovação espiritual. A lição mais valiosa que levo é a necessidade de fechar as portas ao inimigo. No Brasil, somos um povo caloroso, mas às vezes guardamos rancores ou permitimos influências negativas por medo de confrontar. O vídeo me ensinou que a verdadeira liberdade vem quando perdoo, solto o passado e escolho viver sob a cobertura do Altíssimo. Aplicarei isso, começando cada dia com uma oração de proteção,
como o Salmo 91, declarando que nenhuma obra do inimigo me tocará. Também decidi ser mais intencional em minha fé, reservando momentos para orar com minha família, algo comum em lares brasileiros, onde a oração une gerações. Além disso, percebi que a fé exige ação. Não basta crer, é preciso proclamar, resistir e confiar. Essa mensagem me inspirou a ser mais vigilante, a não aceitar derrotas como parte da minha história e a caminhar com a certeza de que Deus já venceu por mim. Que possamos, como brasileiros, viver essa fé vibrante, proclamando a vitória de Deus em cada novo dia. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para receber mais palavras que fortalecem a fé. Nos comentários, escreva "Eu proclamo a vitória de Deus" ou compartilhe o que Deus revelou a você hoje. Fique conosco, porque juntos vamos crescer na presença do Altíssimo. Que Deus te abençoe abundantemente.